Meus amados, eu tenho uma palavra hoje para ministrar o coração dessa igreja. E essa palavra, ela nasceu hoje pela manhã, quando eu estava orando exatamente por essa igreja. E a minha oração era específica para uma área. A minha oração era por avivamento. Eu estava com as minhas mãos estendidas em direção a esse prédio, não que a igreja seja o prédio, mas apenas como uma representação da igreja, e orando a Deus, pedindo ao Senhor que derramasse um avivamento sobre essa igreja, sobre as nossas vidas. Eu orava por avivamento, porque nós estamos precisando desse avivamento espiritual em nossas vidas. E quando eu estava pedindo a Deus para que Ele derramasse sobre nossa vida desse despertar do Espírito, e consequentemente orando por esse culto, por essa reunião, coisa que fazemos sempre, pedindo a Deus uma palavra, uma direção, porque entendemos que a igreja é de Jesus, as ovelhas são de Jesus, e eu estou aqui apenas como um membro do corpo, como vocês também são membros do corpo. Obviamente que Deus me colocou em uma posição de maior responsabilidade, e enquanto eu orava, Deus me levou para uma palavra que talvez você diga que não, isso aí não tem nada a ver com avivamento. Mas nós vamos aprender hoje, amados, lições preciosas acerca de uma parábola, de um comportamento de um jovem, que eu preguei recentemente sobre esse texto. Há poucos dias atrás eu preguei aqui na igreja sobre esse texto de Lucas 15, falando sobre a parábola do filho pródigo. Mas o Senhor nos levou a olhar para lições, para as decisões que esse jovem tomou, e que nós precisamos olhar para essas decisões e vê-las como necessárias, como degraus para vivermos esse despertamento, para desfrutarmos desse avivamento espiritual que tanto precisamos. Eu quero dizer, sem medo de errar, nós, não somente nós aqui dessa igreja, mas a igreja do mundo e a igreja brasileira, a igreja mundial, né? A igreja universal, que inclui todo o corpo de Cristo, e inclusive essa igreja local, nós precisamos de um avivamento. Um avivamento que transforme a nossa vida, um avivamento que altere as nossas atitudes, um avivamento que seja capaz de nos fazer atrair as pessoas para Jesus, um avivamento que seja capaz de despertar a igreja para viver os dons espirituais que o Senhor tem para ela nesse tempo. Os dons espirituais não foram aposentados, apesar de alguns não estarem utilizando, não estarem aproveitando aquilo que Deus tem, mas eu quero dizer que os dons espirituais são para a igreja nesse tempo, amém? Então hoje eu quero falar com você sobre como viver um avivamento pessoal, como eu posso desfrutar
de um avivamento espiritual. Como é possível? Como eu posso viver um avivamento nesse tempo? Amados, aqui a parábola do filho pródigo, Lucas 15. Se você puder deixar sua Bíblia aberta em Lucas 15, essa parábola, ela não fala nada sobre avivamento espiritual, mas existem decisões necessárias aqui nesse texto para se viver um avivamento. E se você me acompanhar, se você prestar muita atenção, você vai entender que as atitudes do filho pródigo precisam ser notadas, e se aplicadas em nossa vida, nós viveremos sim um avivamento espiritual nesse tempo. E uma das coisas que nós precisamos aprender para compreender essa palavra é que precisamos responder a seguinte pergunta: por que esfriamos espiritualmente? O versículo 13 lança luz sobre essa pergunta, porque a Bíblia diz: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Então, por que esfriamos espiritualmente? Eu vou te responder: quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos distanciamos da palavra do Senhor, quando você se afasta do Pai, você leva em seu coração aquilo que você recebeu do Senhor. Nenhuma pessoa se desvia de uma noite para um dia e já perde o temor totalmente. Ela leva alguma coisa daquilo que ela recebeu, ela leva em seu coração, mas a vida de Deus vai se esvaindo do coração dessa pessoa à medida que o tempo vai passando. Quanto mais longe de Deus você fica, de Deus e da igreja, a vida de Deus vai se esvaindo da sua vida, e a pessoa vai esfriando cada vez mais. Em outras palavras, a frieza espiritual nos atinge quando ficamos longe do Pai. É por isso que o apóstolo Paulo nos adverte em Romanos 12:11: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Observe que o filho vai embora e ele leva a riqueza que o pai lhe deu, e ele vai gastando, e cada dia que ele vive, a riqueza vai diminuindo. É aquela pessoa que se afasta de Deus e da igreja. Por que eu faço conexão de Deus e a igreja? Porque é impossível você servir a Deus com excelência longe da igreja. É impossível. Inclusive, na próxima semana eu vou trazer uma palavra sobre isso. Porque nós precisamos congregar, e eu vou mostrar na Bíblia a necessidade, com os textos que a palavra nos ensina. Então, esse filho vai gastando, ele vai gastando, ele vai gastando, ele vai ficando pobre, ele vai gastando a riqueza do pai, e chega um dia que ele fica sem nada. E assim a pessoa que se afasta de Deus, a pessoa que vai esfriando espiritualmente. Mas tem outra lição aqui nessa palavra. O que acontece com uma pessoa que permanece na frieza? O versículo 14 responde: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome,
e ele começou a passar necessidade. Observe que quando o filho desperdiça tudo que o pai lhe deu, ele entra em uma nova fase. O texto diz: e ele começou a passar necessidade. Por quê? Porque tudo que as pessoas encontram lá fora é passageiro. É por isso que o apóstolo João vai dizer na sua primeira carta, capítulo 2, verso 17: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Então é por essa razão que as pessoas morrem espiritualmente, porque se ela permanece na frieza, ela perde tudo o que recebeu do Pai. E eu quero aqui aplicar alguns princípios na sua vida. Escute com atenção. Deus é quem traz o avivamento, mas nós o provocamos. Deus traz, é Deus quem gera o avivamento. Você não pode gerar avivamento, você pode provocar o avivamento, você pode atrair o avivamento para a sua vida. Outra coisa, o fogo vem de Deus, mas somos nós quem o atraímos. Deus quer derramar fogo sobre a igreja, mas nós vamos atrair esse fogo com a nossa intercessão, com o nosso clamor, com a nossa adoração. O avivamento começa aonde? O avivamento começa de dentro para fora. Quando os corações são incendiados pela presença do Espírito. Amém? Por trás de todo avivamento existem pessoas que oram orações fervorosas e com perseverança, porque mesmo que uma igreja viva um período de frieza espiritual, Deus conserva alguém, Deus conserva um intercessor, Deus conserva um grupo, Deus conserva um remanescente que permanece orando, clamando, buscando e dizendo: Deus, traz um avivamento para a tua igreja, desperta a tua igreja. Quando vivemos um avivamento espiritual, as pessoas à nossa volta começam a ser impactadas com aquilo que nós recebemos de Deus. E nesses dias há essa necessidade, queridos, de buscar esse avivamento, de clamar a Deus para que envie um tempo de despertamento sobre nossa vida, um tempo em que o Espírito dele tenha liberdade para agir, liberdade para transformar os corações, porque ele sempre esteve presente, ele sempre estará presente na vida da igreja. Agora há pouco eu estava vindo para cá e saí de casa. Antes de sair de casa eu me deitei 5 minutos, acho que foi uns 5 minutos, e fiquei olhando para as telhas e pensando em algumas situações que a gente tem para resolver nos próximos dias. E ali eu fiquei uns 5 minutos, saí, fui tomar banho e saí para a igreja. E ao entrar no carro, eu comecei a conversar sozinho, conversar comigo mesmo, com a minha alma, coisa que o salmista sempre fazia. O salmista sempre conversava com a alma dele: porque estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus. Porque você está aflita, atribulada? Espera em Deus. Ainda o louvarei. E no carro eu dizia sozinho, conversando sozinho, eu dizia: Francisco, o livramento virá. Como eu estou falando aqui? Porque Deus nunca te abandonou. Não é agora que Ele vai te abandonar, não é agora que Ele vai deixar de agir,
não é agora que Ele vai deixar de trabalhar a teu favor. E eu sei, irmãos, que Deus está presente, e o livramento, o milagre que a gente precisa, na área que necessitamos, virá em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Semana passada eu fui para Teresina, e eu fui quase que de Coivaras a Teresina chorando sozinho dentro do carro. Coloquei a música de adoração no volume quase máximo do carro. Meu irmão, mas nesse dia eu lavei minha cara sozinho, banhou aqui o rosto, escorria, e eu orei, e eu adorei a Deus. E por quê, pastor? Tem uma razão específica? Não, irmãos, é muita coisa. É uma situação que você não consegue resolver, é uma pessoa que você aconselha e ela não muda, é um desafio da igreja que tem para ser resolvido e você não tem condições, é uma situação pessoal, é uma questão na família que você quer fazer e não tem condições, é um monte de coisa. E muitas vezes nós entramos numa estação de quebrantamento, porque quando não se sabe o que fazer, e quando não se tem palavras, o quebrantamento é uma boa oração para Deus. E o quebrantamento, ele faz parte de um avivamento, ele faz parte de um despertamento pessoal, espiritual na vida da igreja. E hoje, queridos, eu quero que você entenda que você precisa de um avivamento pessoal. Você necessita, nós precisamos de um avivamento pessoal. E eu quero compartilhar com você de algumas lições aqui nesse texto. A primeira delas está no versículo 17. Assim está escrito a palavra do Senhor. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? A primeira lição que eu quero extrair para você aqui: se você quer viver um avivamento, você vai precisar ter consciência da sua situação. Nesse momento em que esse filho cai em si, a vida dele começou a mudar. A vida desse rapaz começou a ser transformada quando ele parou e caiu em si, ou seja, ele parou para um momento de reflexão. É como se dentro dele acendesse uma luz, é como se dentro dele despertasse algo que ele não estava vendo. E aqui, quando o texto diz caindo em si, é como se ele estivesse perguntando: que besteira foi essa que eu fiz? Como é que eu pude agir com tanta tolice? Como é que eu fui sair da casa do meu pai? Como é que eu fui deixar tudo para trás? Como é que eu deixei meu pai, minha família, a riqueza, o meu teto, para entrar numa aventura como essa? Mas além disso, ele se lembra que na casa do pai era um lugar de fartura, porque a igreja é um lugar de abundância. A igreja é um lugar do Senhor alimentar seus filhos. A igreja é o local de Deus fortalecer sua fé. A igreja é o local de Deus alimentar você. Ele se lembra que a casa do pai era um lugar de fartura, e ele agora, seu filho, estava sujeito àquela situação. Todos que entram por essa vereda
do afastamento da casa do Pai precisam ouvir o que disse Oséias, capítulo 14, versículo 1. Volta, ó Israel, volta, ó novo tempo, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído, pelos teus pecados estás frio. E esse é o tempo de nós voltarmos, ter a consciência da nossa situação e buscar um avivamento pessoal. Tudo começa quando assumimos o estado espiritual que estamos. Ninguém busca um avivamento se para ele já está tudo bem. Ninguém busca um avivamento se para ele está tudo certo. Ninguém busca um avivamento se para ele está tudo ok, não tem nenhuma mudança para ser feita. Ninguém busca um avivamento. Esse filho não se interessou em voltar para a casa do pai, enquanto ele não caiu em si, enquanto ele não parou para pensar na sua real situação. Então a nossa oração hoje, primeiro, é para que o Espírito Santo gere dentro de você essa necessidade. Porque quem mostra a necessidade é o Espírito Santo, e quem desperta para buscar o avivamento é você. Mas o Espírito Santo é quem mostra. Então a primeira coisa, consciência da nossa realidade, daquilo que precisamos, do que necessitamos. A segunda decisão que esse filho tomou está nos versos 18 e o 19. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Sabe qual é o segundo passo para você viver esse avivamento? Depois que você reconhece a necessidade, é se humilhar. A humilhação acontece quando nós reconhecemos que não há nada em nós que seja capaz de nos dar ou de gerar aquilo que precisamos. A humilhação acontece quando a pessoa parte para o tudo ou nada. É quando ela entende que não existe nada que ela possa fazer por ela mesma, e aí ela se humilha diante de Deus. Esse filho está com o coração humilhado. Antes mesmo de encontrar o pai, ele já está humilhado, irmãos. Antes de encontrar o pai, ele já está se humilhando, ele já está quebrantando seu coração. E assim deve ser a igreja Novo Tempo, deve ser você, deve ser a vida de cada um que está precisando desse despertamento. Tiago 4, versículo 8 ao 10, diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Agora escute o que eu vou te falar, queridos. Quem tem sede por um avivamento se entrega totalmente. Quem tem sede por um avivamento não transfere culpas, não tenta negociar com Deus. Quem tem sede por um avivamento não tenta arrumar um jeitinho com Deus. Quem deseja um avivamento vem de cabeça baixa, vem com a cara no pó, coração quebrantado, lágrimas nos olhos, arrependimento e confissão,
E por isso nós oramos: traz, Senhor, um avivamento sobre a tua igreja, um avivamento que possa, Senhor, atrair vidas, um avivamento que possa gerar vida em nós. Antes de qualquer coisa, irmãos, é preciso você ter essa consciência dessa necessidade urgente. A igreja precisa do Espírito Santo, e sem avivamento você não vai conseguir vencer as crises espirituais, o pecado que tão forte assedia a sua vida. É quando o Espírito Santo desperta você, é quando o Espírito Santo entra no teu coração, é quando o Espírito Santo transforma a sua vida, é quando o Espírito Santo é buscado, é honrado, é desejado, que Ele derrama a sua glória sobre o seu povo. É quando você busca a Deus acima de tudo, acima de todos. É quando você se quebranta totalmente, é quando o céu é mais importante para você do que qualquer coisa, é quando você não abre mão de Deus por nada, você abre mão de qualquer promessa, se esta promessa vai fazer você ficar longe de Deus. Um avivamento faz você querer Deus em primeiro lugar, acima de tudo. Por isso que a palavra de Deus está dizendo aqui: olha, converta o vosso riso em pranto, lamentem, chorem, clamem. Muita gente hoje, quando vê alguém chorando, já pensa que a pessoa está em pecado, já pensa lá, associa logo com alguma coisa errada. Esse aí deve ter feito alguma coisa errada para estar chorando, como se o quebrantamento fosse algo que não é mais para a igreja. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado não desprezarás, ó Deus. E nós estamos orando para que Deus pegue você por dentro, nós estamos orando para que Deus toque no coração dessa igreja, dentro do coração de cada um, porque enquanto a obra não for realizada dentro de você, não adianta ouvir nenhuma palavra, porque nada vai funcionar, nenhuma palavra será suficiente se dentro não acender uma luz, se dentro o Espírito Santo não tocar em você. Mas eu declaro que hoje virá sobre tua vida, no teu coração, um quebrantamento em nome de Jesus, como já foi profetizado aqui, como já foi declarado, como nós já adoramos agora há pouco, profetizando esse avivamento e declarando um tempo de bênção, de adoração, aquela adoração que você, a única coisa que você deseja é se entregar a Deus sem reserva, é a única coisa que você quer, se entregar totalmente. Eu creio que essa noite Deus vai tocar no teu coração e algo poderoso vai acontecer na sua vida, e eu creio que um tempo de bênção, de avivamento vai começar na sua vida. Agora, queridos, se humilhe como esse filho pródigo, como esse jovem se humilhou, longe da casa do pai. Ele só tinha uma atitude, era se entregar ao Senhor, ao seu pai, como nós devemos nos entregar ao Senhor. Esse pai representa Deus, esse filho é todo aquele que está distante da casa do pai, distante do pai. Mas hoje, queridos, eu creio que você ouvirá essa voz do Senhor. Você vê aqui em Lucas 15, 3 parábolas da ovelha perdida. O pastor sai procurando aquela ovelha, a dracma perdida, a dona da dracma sai procurando aquela dracma. Tanto o pastor quanto a dona da dracma encontram aquilo que eles perderam, mas o filho pródigo, o pai não vai atrás não. O filho pródigo tem que voltar. O filho pródigo, queridos, ele tem que ter a consciência da sua necessidade. Ele tem que voltar da forma que ele saiu, caminhando, dando passadas para se distanciar da casa do pai. Ele tem que voltar do mesmo jeito.
nem que seja humilhado, sem nada, rasgado, sujo, pobre, sofrendo, cheio de feridas, mas ele tem que voltar, porque ele só volta se tiver consciência do seu erro. Deus não vai levantar você para te encher com o Espírito Santo, se você não quer, se essa não é a sua vontade. Deus não vai fazer isso. Deus não vai encher nenhum com o Espírito Santo, se esta não for a sua vontade. Ele vai fazer isso com aquele que reconhecer que precisa, que necessita, com aquele que se humilhar diante dele, de clamar: Senhor, traz um avivamento sobre a minha vida. Nós precisamos desse avivamento. A terceira decisão que ele tomou foi muito importante, está no versículo 20. E levantando-se foi para seu pai. Essa terceira atitude para você viver um avivamento pessoal é se movimentar. Essa decisão de movimentação, de ação, agir em direção a Deus, ela é necessária. E talvez seja a mais difícil que existe. Porque para você se movimentar, você vai precisar de disciplina, renúncia, sacrifício. Infelizmente esse tempo é um tempo que as pessoas não se disciplinam, não vivem debaixo daquilo que o Senhor ensina. Na sua grande maioria, esse filho, ele não ficou apenas pensando, ele não ficou apenas falando ou com vontade de voltar à casa do pai, ele partiu para viver o que ele desejava. Eu quero declarar para você, irmão, se você deseja um avivamento, haja, se movimente, faça alguma coisa diferente, se movimente, não fique só pensando nesse despertamento. Eu disse há dias atrás que o que Deus fala no meu coração nesses dias, irmãos, e sempre eu gosto de falar antes de acontecer, porque é bom você falar antes, para quando acontecer, a pessoa não falar: está falando só porque já está vendo aí o avivamento, a bênção de Deus. Não, mas o que eu estou dizendo, eu estou falando agora. Eu creio que algo extraordinário nesses dias Deus está preparando para ser derramado sobre essa igreja. Deus falou no meu coração isso. E essa noite, irmão, eu percebo, no momento que estávamos adorando, que alguma chave já começou a girar. E eu sei que no mundo espiritual algo poderoso está vindo na sua direção. Se você crê, diga glória a Deus e aplauda o Senhor. Mas a igreja precisa se movimentar. Nós precisamos tirar as escamas dos olhos. Nós precisamos limpar nossa mente, buscar o Senhor, disciplinar nossa vida. Quando você começa a andar debaixo de disciplina, isso é desconfortável. Tem gente que está se contorcendo, morrendo no seu leito espiritual, não está dando um passo. Nesses dias, irmãos, eu creio, o Espírito Santo, ele vai colocar um espinho aí na sua poltrona, para quando você sentar e você sentir o desconforto, ele vai mexer com você, ele vai pegar você, ele vai atrair você a um lugar que ele tem para ti, e você vai começar a exercer disciplina espiritual, e a porta do avivamento será aberta, e nós veremos o que Deus tem para essa igreja, porque essa igreja, ela tem, queridos, um mover
profético. Deus tem algo poderoso para ser derramado sobre tua vida, um fogo do Espírito, e esse fogo vai atrair, queridos, muitas promessas de Deus. Eu creio que em nome de Jesus, nos próximos dias serão poderosos na tua vida, para a glória de Deus. Mas você precisa se movimentar. Esse filho se movimenta, ele sai em direção à casa do pai. Olha o que diz a Bíblia em Apocalipse 2, 4 e 5. Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Agora olha o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Quando é que você começou a esfriar? Quando é que você começou a negociar os princípios de Deus? Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quando você faz isso, o noivo passa a andar com você, e você passa a desfrutar desse avivamento que Ele tem para ti, queridos. Eu creio, esses serão dias poderosos na sua vida, no nome de Jesus. E que movimento é esse que temos que fazer? Eu vou só citar aqui. Você tem que considerar o seu devocional com Deus, seu tempo com Deus, a sua oração, a leitura da Bíblia. Eu não vou perguntar, eu não quero envergonhar você. Quantos leem a Bíblia todo dia aqui? São poucos, eu sei que alguns leem, mas nós precisamos fazer disso, queridos, um estilo de vida. A palavra do Senhor é uma das colunas que sustentam um avivamento. Nenhuma igreja, e quando eu falo de igreja, eu falo de você, nenhum membro, nenhum discípulo vai receber avivamento sem a palavra de Deus, sem a oração. Você quer um avivamento? Participe de cultos e celebrações da igreja, conferências. Você quer um avivamento? Participe de uma célula. Participe. Gente na igreja que não vai para uma célula, participe, procure uma célula, para você estar junto com um grupo, trabalhando, focado, exercendo o seu dom. Como uma pessoa pode viver um avivamento se ela evita as disciplinas espirituais? Mas quando você busca Deus, quando você é disciplinado, o avivamento vem sobre a tua vida. E eu quero declarar em nome de Jesus, ainda que o inferno todo trabalhe contra essa igreja, ainda que o diabo se levante, ainda que o exército se levante contra essa igreja, nós vamos vencer e nós vamos viver o avivamento, porque eu sei que nem todos estão buscando a Deus, mas tem alguém que está orando, e como eu disse no início, por trás de um avivamento sempre tem alguém que ora, e por causa desse alguém, Deus vai tocar nos outros. Por causa dessa brasa, outras serão acesas. Agora você quer acender? Vem para dentro do fogareiro, meu irmão. Brasa fora do braseiro, apaga. Apaga. Vem para dentro do fogo, porque se fora do braseiro apaga, qualquer carvão, nem que esteja molhado, se ela jogar dentro de um fogareiro, dentro de um braseiro, pode estar molhado, ele vai incendiar, em nome de Jesus. E eu creio que é isso que Deus vai fazer. Deus vai começar a incendiar brasas aqui, e aqueles que estão perto de você serão incendiados pelo fogo do Senhor, pela glória de Deus. Se você quer e recebe, diga glória a Deus. Aleluia, aleluia. Movimentação, viver as disciplinas espirituais, isso vai gerar um avivamento espiritual, pessoal na sua vida. E eu quero terminar essa palavra, no versículo 21 diz assim:
E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Sabe o que é que eu preciso fazer para viver um avivamento pessoal? Confessar minhas falhas e suplicar pela misericórdia de Deus. Você precisa confessar suas falhas e suplicar pela misericórdia de Deus. Quando esse filho chega diante do pai, ele coloca todo o seu pensamento, tudo que estava no seu coração, ele coloca em prática. Ele faz exatamente como havia pensado. Ele faz exatamente o que precisava ser feito. Irmão, esses são dias de você fazer o que é necessário, não o que você quer fazer, mas o que você precisa fazer. Talvez o que você tem que fazer não seja bom para a sua natureza carnal. Talvez o que você tem que fazer não seja confortável para você. Será quantas pessoas tem aqui que oram pelo menos 30 minutos por dia? Todo dia eu estou falando. Como é que a gente quer um avivamento? Como é que nós vamos viver um avivamento, irmão? Se a gente não parar para pensar sobre isso. Como é que nós vamos viver a vida de Deus se não colocarmos em prática a palavra do Senhor? Esse filho está dizendo: pai, eu preciso de ti, a minha esperança é a tua misericórdia. E muitas pessoas hoje estão agindo exatamente o contrário. Se acham boas demais, espirituais demais, se acham santas demais, para buscar um avivamento espiritual. E para esses eu dedico um texto de Apocalipse, que está no capítulo 3, versículos 17 e o 18. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Irmãos, esse texto aponta para um tempo de juízo de Deus, mas hoje a porta está aberta para um avivamento espiritual. Qual é a porta? Eu te aconselho: compre de mim, isto é, busque em mim. O Senhor Jesus falando que em mim você vai encontrar o que você precisa. Eu quero lhe dizer, para terminar essa palavra, que pessoas que usam de argumentos para justificar suas falhas jamais viverão um avivamento espiritual. Esse rapaz, ele chega diante do seu pai e diz: olha, pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele chega se humilhando, ele chega pedindo misericórdia, ele chega suplicando, irmão. E é isso que nós precisamos fazer nesses dias. Se queremos um avivamento, se queremos viver essa experiência com Deus, nós precisamos suplicar ao Senhor, nós precisamos clamar pela sua presença sobre nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Quantos querem esse avivamento? Diga glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor.